amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. É um prazer poder estar aqui mais uma vez nesta casa tão abençoada. Agradeço a oportunidade que os dirigentes me proporcionaram, a espiritualidade amiga por estarmos aqui juntos, a Helena, a Júlia pela ambientação, pela direção desse momento aqui agora que estamos tendo, pelo Volt também que tem providenciado todo esse equipamento para a gente poder estar acessando o lar de vocês, a própria interpretação das liras, isso é muito importante para a gente. E a gente agradece essa oportunidade, pede permissão para adentrar o lar de vocês com um tema que é muito interessante. Paulo e Estevão foi um livro que aqueles que ainda não leram perdem muitas vezes a oportunidade de ler um livro transformador. Acredita-se, segundo alguns estudiosos inclusive, que ninguém é mais a mesma pessoa quando acaba de ler esse livro Paulo e Estevão. Aqueles que já leram e releram e sabemos dessas oportunidades, quando leem novamente, conseguem perceber pérolas que anteriormente não haviam percebido. Então, a gente gostaria assim de lembrar que na nossa pequenez, não temos a intenção de transformar um livro desse numa palestra de 45 minutos, talvez, eu até ultrapasse um pouquinho o tempo. Mas o intuito é justamente a gente tentar levar até vocês o questionamento, a intenção de ler depois com calma e poder aproveitar essas páginas que são tão maravilhosas. Elas trazem para a gente um mundo primitivo. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vê que se fixaram exatamente nas atitudes dos apóstolos. Mas o cristianismo primitivo ele veio depois. E esse momento que veio depois, veio com algumas falhas na nossa literatura, na nossa história. Então Emmanuel, quando traz essa obra, ele traz para complementar o que não foi dito. Então é como se fosse um simpósio, um congresso que ocorreu na espiritualidade amiga, e lá no mundo espiritual, as pessoas que foram testemunhas, as pessoas que participaram dos eventos, as pessoas que estiveram nos eventos, elas foram convidadas a dar a seu repórter, a sua informação a respeito do que tinha passado naqueles momentos. Então, vítimas, também os agressores, as pessoas que passaram por aquelas situações, puderam ajudar a compilar as informações de Paulo e Estevão. Então, para a gente dar uma entradinha, nós vamos fazer um pequeno resumo da história através de alguns slides. E a gente começa essa história em Corinto. Corinto era uma cidade que havia sido invadida pelos romanos, e Jochedebe, que era pai de Abigail e pai de Gesiel, estava passando pela rua e fora abordado pelos guardas de forma agressiva e sofrer uma agressão muito grande, fora humilhado e chega em casa espancado e sangrando. Quando ele chega em casa, ele manifesta sua revolta e silenciosamente ele vai até a fazenda de um romano chamado Licínio e ele acaba colocando fogo em suas pastagens. Isso acaba causando a sua morte em praça pública e também acaba levando Gesiel a ficar preso em um navio, e Gesiel se perde nesse caminho e acaba que Abigail, sem pai nem irmão, acaba sendo ajudada na casa de Ruth e de Zacarias. Lá ela fica e começa a sofrer os seus cuidados, os seus carinhos por parte desse casal que gostava da família de Jochedebe, sabendo da sua tragédia. Se enamora de um jovem chamado Saulo, e Estevão, durante o seu interrogatório, ele relembra Jesus e deixa claro que ele precisava de negar a si, e é perdido durante a história, acaba que seu navio acaba ancorando entre os hebreus, e a gente vai falar isso um pouco mais à frente. Nesse ínterim, o que acontece? Ele acaba sendo descoberto, acaba sendo levado em praça pública para uma execução por apedrejamento, e Saulo, que era um doutor das leis, chama sua noiva Abigail para ver um apedrejamento, um julgamento de um hebreu de nome Estevão. E aí o desenrolar da história acaba acontecendo. Estevão
próximo à morte, ele acaba abençoando Saulo e sua irmã Abigail, porém Saulo, no seu orgulho judio, no seu orgulho de um doutor das leis, abandona Abigail. Abigail acaba adoecida com essa situação desse rompimento do noivado e acaba conhecendo Ananias, que passa por sua casa, acaba se convertendo de judia em cristã, e com isso Saulo vai novamente, passado alguns anos, vai buscar Abigail e encontra assim Abigail já adoecida à beira da morte. Fica muito revoltado ao saber que Abigail havia adoecido, mas antes se convertido ao cristianismo. Ele sai da casa de Abigail, na casa de Ruth e Zacarias, buscando ir até Damasco para acabar de vez com a doutrina cristã primitiva daquela época. No caminho, a gente tem aquela célebre frase na qual Jesus, não é? Ele chega até Saulo e pergunta a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse ponto, ele, percebendo o clarão divino do Mestre Jesus, ele fica cego, e aí a gente pode ter várias interpretações dessa cegueira, mas o que importa é que ele começa a vagar à procura de ajuda. Os empregados que estavam com ele deixam ele perdido em uma hospedaria, e lá ele acaba recebendo a ajuda de um enviado de Jesus chamado Ananias. Esse lhe restitui a visão e ele volta a perceber a sua capacidade visual. E a gente lembra aqui que sem Estevão não haveria Paulo. Existe aqui uma necessidade de entendermos que a vítima, que era Estevão, acaba se tornando em um guardião, em um espírito guia para Saulo, que vem a se converter com o nome de Paulo. E com isso Saulo começa a pregar na casa do caminho. No começo todos tinham muito medo dele, porque ele era o grande carrasco, o grande algoz, e mesmo assim ele não era tão bom judeu para ficar entre os judeus, e não era tão bom cristão para ficar entre os cristãos, e sofreu muito com isso. Fora deserdado, seus pais não quiseram ficar com ele. E aí a gente vai chegando ao fim da história, na qual ocorre o julgamento dos apóstolos. Paulo junto com Pedro acabam passando por várias dificuldades, vários momentos de dificuldade. O mestre de Paulo, por exemplo, Gamaliel, nos últimos anos de sua vida, se converte ao cristianismo, vai para o deserto, fica durante 2 anos morando no deserto e estudando as escritas que Levi guardava para si de forma original e entrega para Paulo. E Paulo sai pelo mundo, viajando quilômetros e quilômetros. Acredita que ele tenha caminhado cerca de 10.000 quilômetros, numa época em que não se tinha grandes navios, grandes trens, não se tinha avião, nem automóveis para fazer esse percurso. Era feito se jogando no deserto. Se achasse comida, se achasse ajuda, tudo bem. Se não achasse, padecia das dificuldades e intempéries da vida. Mais à frente a gente vê já Paulo envelhecido, sendo perseguido pelos romanos, pregando nas catacumbas, nunca deixou de pregar, e no final já aprisionado, passando para nós suas cartas, suas epístolas, que é o motivo de estarmos aqui reunidos hoje. Então esse breve resumo da história, eu não poderia falar da história de Paulo e Estevão sem contar uma historinha para vocês, porque eu acho que perderia o sentido, ficariam palavras jogadas ao vento. É importante a gente lembrar que Emmanuel começa esse livro dizendo que o melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. É importante a gente lembrar que as igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as intenções desse livro. Então aqui tem 2 mensagens de Emmanuel que eu gostei de destacar. A primeira é deixar claro que a grande importância é a gente se identificar em Paulo, que era um homem imperfeito, buscando a luta, o combate interno. A segunda coisa que eu acho que é importante a gente lembrar é que deixa bem claro aqui Emmanuel que as igrejas amornecidas da atualidade. Então é importante que a gente aprenda a servir, que a gente aprenda a amar,
como fez Paulo e como Emmanuel aqui nos dá um sacode, nos dá um despertar para percebermos que a gente precisa de não ficar amornecido dentro da casa espírita, só fazendo a catequese, indo para casa e acreditando que praticar estudos e praticar a leitura do Evangelho vai nos tornar pessoas melhores. A época de evangelizar passou. Agora, além do Evangelho, a gente precisa de colocar isso em prática, que foi exatamente o que Paulo fez. Ele conquistou as pessoas pelas suas atitudes, não só pelas coisas que falava. Importante a gente lembrar que Paulo nasceu na província da Cilícia. Sua família era judaica e vivia da tecelagem. A importância disso é que vamos entender mais à frente porque que sempre ele se calcava os seus passos em causar a oportunidade do seu próprio sustento. E a gente precisa de entender também que ele era de uma seita farisaica, ou seja, entre as castas dos judeus, ele era da casta mais elevada. Foi educado em Jerusalém por um dos maiores educadores que a história da época contava, que era Gamaliel, e se tornou doutor das leis ainda muito jovem. Tinha orgulho de sua família, que tinha ganhado títulos romanos e andava na rua com roupas romanas, falava grego e hebraico, e como todo romano, falava latim. O fato dele falar essas línguas propiciou ele a oportunidade de andar por todo o mundo sem ter dificuldade de se comunicar. O fato de ter sido criado como romano e praticado dos treinamentos de gladiador lhe deu a constituição física para suportar todas as dificuldades que ele vai suportar ao longo do caminho. E o fato de aprender a viver da tecelagem propiciou a ele, sempre que passava dificuldade financeira, pedir emprego como tecelão. Vejam que tudo que nos acontece é para que possamos ter instrumentos para servir. Mais à frente a gente vê que ele convence os apóstolos a aceitarem na igreja não só os judeus, como também os gentios, e mudou o batismo. Então o que é importante a gente entender? Nessa época, somente os judeus tinham acesso às informações da história de Jesus e de tudo o que aconteceu entre os apóstolos, porque todos eram judeus. Se não houvesse Paulo e se não houvesse Inácio de Loyola para traduzir isso para cá, para o nosso país, hoje nós não estaríamos nem conhecendo a história de Paulo e Estevão, porque foi graças a Paulo que o instrumento do conhecimento chegou até nós. A gente vê também que Paulo já dizia nessa época que havia corpo animal e corpo espiritual. E com o corpo espiritual é que nós renascemos. Então ele foi bem enfático nessa frase. Isso daqui é lógico que ele está falando de reencarnação de uma forma muito explícita. Não tem como haver dupla interpretação nesse entendimento. Também nos traz a informação de que há tempo para tudo. Tempo para trabalho espiritual, tempo para trabalho material, tempo de plantar, tempo de colher. Então é importante a gente entender que tudo existe uma necessidade de equilíbrio. Tudo existe dentro do tempo de Deus. A gente não pode atropelar essas situações na nossa ansiedade humana do dia a dia. E uma coisa que ele chamava a atenção era que o sacerdotalismo representava o oposto do apostolado. Vamos explicar isso melhor. A gente ser participante humilde do apostolado é a gente conseguir pregar a palavra do Evangelho, é a gente poder transformar em atos a evangelização que a gente faz. Mas a gente viver e ser sustentado dessas atitudes, Paulo era totalmente contra. Ou seja, Paulo não acreditava que uma pessoa que pregasse a boa nova pudesse viver disso, ou cobrar por alguma cura, ou cobrar por algum atendimento, ou até mesmo viver como alguns tipos de sacerdotalismo da época permitiam. E aí a gente faz os julgamentos e as extrapolações para os momentos atuais. Tem gente hoje buscando dentro das religiões se enriquecer de bens materiais. E tem gente hoje entendendo que o Espiritismo não prega enriquecimento material, e sim enriquecimento moral. Então a gente precisa de entender que dentro do Espiritismo a gente se encontra para ter o quê? Um ganho de bagagem moral.
de bagagem, para que quando a gente volte para o mundo espiritual, estejamos com o nosso perispírito mais depurado e possamos assim conviver com espíritos de maior envergadura e em mundos mais felizes. Enquanto isso, existem ainda as falsas interpretações do Evangelho, as interpretações equivocadas, que não somos contra, só estamos explicando o ponto de vista do Espiritismo e desse livro Paulo e Estevão. Colocando aqui de uma maneira bem clara, Paulo ganhou vários apelidos ao longo de sua jornada. Convertido de Damasco, apóstolo da luz, campeão das verdades do céu, ex-doutor de Tarso, ex-rabino, mestre da gentilidade, apóstolo dos gentios, campeão do evangelho, amigo do gentilismo, defensor da gentilidade, advogado dos gentios, filho do Calvário, agricultor humano. Desses, o que ele mais gostava de ser chamado era pelo entendimento de que era um agricultor humano, porque ele, na sua humildade, sempre acreditou que ele estava buscando reproduzir o que ele já tinha tido dificuldade de atingir. Mais à frente vamos entender isso um pouco melhor. Aqui, para provocar aqueles que nos ouvem, para mexer um pouquinho da zona de conforto de todos nós, eu me incluo nessa parte, Paulo tinha uma tarefa. Muitos comentam, não, mas Paulo era um abençoado, ele já veio com uma tarefa já designada. E nós? Nós não temos nenhuma tarefa pré-designada? Quando a gente estava lá no mundo espiritual, dentro da erraticidade, nós não fizemos planos com os nossos guias? Nós não fizemos planos do que faríamos aqui quando reencarnássemos? Nós também temos tarefa. Paulo, ele tinha um ministério divino, já tinha uma programação divina para ele vir à Terra e cumprir o seu ministério. E nós? Nós também não? Nós não nascemos na família certa, no local certo, no momento certo, durante a pandemia certa, porque existiram outras pandemias, nós viemos para a pandemia que nós escolhemos. E é nesse momento que a gente precisa de exercer o nosso ministério. O chamado foi feito para todos durante esse momento da pandemia. Uns interpretaram como oportunidade de servir, de acalmar, de tranquilizar, de trazer paz para o irmão aflito, conforme foi a página comentada aqui hoje, enquanto outros ainda estão na vibração do desencontro, do desequilíbrio, e nós, como espíritas, precisamos de exercer o nosso ministério divino agora, nesse momento. Perguntando mais um pouco para a gente sair da zona de conforto, Paulo recebeu um apelo direto de Jesus. Quantas vezes eu ouço falar, olha, mas Paulo teve contato direto com Jesus, chegou a enxergar Jesus e perdeu a visão. E nós? Nós não temos contato com Jesus? Temos todos os dias, meus irmãos. Todos os dias Jesus bate à nossa porta. O problema é que a gente precisa de recebê-lo e praticar o que a gente sabe que precisa de ser feito, mas durante o caminho a gente muitas vezes derrapa e cai. A gente precisa de procurar ouvir o chamado mais vezes. Mais à frente no livro, o que acontece? Começa o livro, Emmanuel já deixa de claro para a gente o quê? O mundo ainda é propriedade dos maus. Por que o mundo é propriedade dos maus? No próprio livro dos Espíritos já se comenta isso. É porque o bom, ele é tímido e retraído. No dia que o bom resolver ocupar o espaço que merece, o mundo vai ser bem melhor. Então, aqui no próprio livro de Paulo e Estevão já se fazia esse comentário. Muitas vezes, quando atendia as pessoas, quando ajudava as pessoas, em plena humildade, ele dizia que de nós nada temos, mas é justo esperar do Cristo as dádivas. Então é aquela história, precisamos de orar, de pedir para receber, precisamos de estar em sintonia, precisamos ter merecimento, e é para isso que a gente está, numa noite como a de hoje, aprendendo um pouco sobre os passos de Paulo. No suplício, quando Estevão estava sofrendo, ele encontra forças e energias morais para poder lembrar do Cristo, como Cristo sofreu, e entender que ele estava passando por situações que, com certeza, o Deus justo e bom conclamava que ele passasse por elas. Então, nos nossos momentos de dúvidas, nos nossos momentos de tristeza, nos nossos momentos de suplício que estamos vendo agora nos jornais, nos noticiários, nos nossos vizinhos, amigos e familiares, lembremos que nós precisamos de entender que a dor, ela parece que é presente para todos nós, mas o sofrimento, ele é opcional.
Alguns escolhem sofrer, outros passam pela dor com resignação. Procuremos a nossa resignação, a nossa fagulha interior nos dá força para a gente suportar e superar esses obstáculos. Paulo, quando ficou cego, procura por Sadoc, seu amigo judeu. Este não o recebe, e ele então por Jacó, que era um funcionário que o acompanhava, até uma pensão. Nessa pensão, ele acaba jejuando, que era costume dos judeus, dentro dessa pensão, e orando durante 3 dias. Até que passado 3 dias, no terceiro dia, ele tem um sonho, e Jesus fala com ele que vai enviar até ele ajuda. E aí, o que acontece? Bate na sua porta Ananias. Ananias chega até Paulo e fala: olha, eu vim aqui enviado por Jesus. Não é você que estava me procurando às portas de Damasco para acabar com o cristianismo? E Saulo, na época, Saulo, né? E ele fala: sim, eu era Saulo, e agora ele começa a ser chamado de Paulo. E aí Ananias fala uma frase muito bela, que ele diz que só a dor nos ensina a ser humanos. Então, durante 3 dias, Paulo só pensava em quê? Em tudo que perdeu. Doutor das leis, um homem poderoso, uma pessoa cheio, ele tinha um exército à sua disposição, cheio de riqueza, desejado por todas as mulheres, seu cargo era desejado por vários homens, e em um único dia ele havia perdido tudo ao perder a capacidade de visão, ser rejeitado pelos seus amigos judeus, e nesses momentos a dor era tão grande que ele chegou a pedir ajuda de Deus, e a ajuda chegou até ele na forma de Ananias. Ananias lembra a Saulo que a terra prometida é o Evangelho. Não é exatamente a localização geográfica que Abraão, durante o seu começo, junto com Moisés e o segmento dos judeus, aguardavam há tanto tempo. A terra prometida está dentro de nós. A felicidade prometida está dentro de nós. A paz prometida está dentro de nós. Então é importante a gente entender que não existe condições da gente mudar de cidade ou comprar um objeto e achar que vai ser feliz. Essa felicidade é passageira. E não adianta a gente mudar de local e achar que a gente vai encontrar paz, ou mudar de esposa ou de marido, ou mudar de qualquer emprego. Por quê? Porque a paz, ela está dentro de nós. Nós temos que buscar a paz interior. É daí que nós vamos progredir. Gamaliel, seu grande mestre, agora convertido ao cristianismo, após 2 anos de exílio, ele entrega as cartas de Levi a Paulo e 1 ano depois ele vem a falecer. Paulo fica sabendo e fica muito entristecido com essa situação. Nessa mesma época, ele vai procurar notícia de seus pais. Já tinha tido o desgosto de saber que Gamaliel havia desencarnado e fica sabendo que assim que sua mãe soube que ele se tornara cristão, ela, num remorso, numa tristeza, entra num processo de depressão e vem a falecer. Seu pai fica deprimido, encontra com ele, mas não o recebe, e o rejeita e pede que o seu empregado o mande embora. O empregado de sua casa o manda embora e ele procura os amigos. Os amigos também de sua infância o rejeitam e não o recebem em casa. Ele acaba rejeitado, desprezado, não era cristão o suficiente para ficar entre os cristãos, não era judeu o suficiente para ficar com os judeus, e ocorre que ele acaba pedindo ajuda a Barnabé. Barnabé este intercede junto a Pedro e os homens do caminho, e eles acabam permitindo que ele pernoitasse lá naquela noite. E aí ele fala com Barnabé a seguinte frase, uma das suas frases de humildade: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Essa é uma das frases célebres de Paulo, no qual ele deixa claro que apesar dele se esforçar muito, ele ainda não conseguia fazer as palestras porque ele se sentia culpado, ele ainda não conseguia fazer a cura porque ele ainda se sentia culpado, e ele não conseguia convencer as pessoas porque até ele mesmo ainda não se convencia de que era uma pessoa de bem, porque ele tinha matado crianças, ele tinha matado pessoas inocentes, então aquela culpa o remoía. E aí ele, perdido já, sem ter onde ficar, acaba tendo que se isolar da cidade. Uma pernoite ele passa na casa do caminho, mas no restante ele não tem onde ficar, e nos seus momentos de tristeza, de decepção, ele acaba perdido no meio do deserto e vai para uma caverna. Nesses momentos ele também comenta uma frase muito importante: quando estou fraco, então estou forte.
Nessa frase ele queria dizer que quando ele era rico, poderoso, extremamente desejado, as suas posições sociais, a sua capacidade física, a sua aparência, naquela época ele se achava fraco. E agora, nesse momento em que ele não possuía mais nada, ele se sentia uma pessoa mais forte, porque só sobrou a ele, no fundo do poço, a presença de Deus. E aí é quando Emmanuel toca a gente no livro. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-lhe a marcha inteiramente. É nessa hora que a marcha de Paulo é modificada. No limiar de suas forças no deserto, após uma prece fervorosa, ele, sem acreditar direito, ele recebe a visita de Abigail e de Estevão, desencarnados. E ele não sabe o que fazer e começa a chorar. E aí Abigail comenta com ele: Cristo tem ensinado a sabedoria da paz interior. Busque a paz interior, Paulo. Nesse contexto, ele acaba entendendo e, ao mesmo tempo que entende, começa a fazer as seguintes perguntas. Mas, Estevão, como eu posso compreender se as pessoas não me compreendem? E Abigail responde: amai. E aí ele continua perguntando, se lamentando: como eu posso me elevar, como eu posso conseguir galgar um degrau melhor, se as pessoas não me permitem trabalhar na casa do caminho? Quando eu fui no sinédrio, me espancaram. Quando eu fui falar em público, me espancaram. Eu não consigo me elevar. E aí a Abigail novamente vai e comenta com ele: trabalhai. Quando ele também comenta: como eu posso me conciliar com os judeus, como eu posso me conciliar com os cristãos, se nenhum deles consegue nem me deixar falar? E aí eles comentam: esperai. E ele continua as suas tristezas, suas lamúrias, e comenta que ele está desanimado e já não tem mais forças para lutar. E aí Abigail comenta então que ele deveria perdoar. Quando ela comenta em perdoar a si próprio, porque a gente tem uma certa mania de se autoflagelar, se colocar culpa. A grande causa de muitos cânceres que a gente tem no mundo hoje, a grande causa muitas vezes de suicídio e depressão que a gente tem no mundo hoje, é a culpa. E a culpa, não existe nenhuma parte do Evangelho que esteja escrito que nós devemos sentir culpa. Podemos ser responsáveis, podemos tentar quitar a dívida, mas culpa não está escrito em lugar nenhum. Isso é criação dos homens. Materialistas que somos, nós achamos que ao nos culparmos, nós estamos diminuindo a nossa responsabilidade. Mas isso é um engano. Então, é importante a gente amar, trabalhar, esperar e, principalmente, perdoar. Mais à frente, eles se encontram com Lucas, um jovem médico grego que acabava de chegar na cidade, que era uma pessoa também muito bem vista no mundo cristão, e informa que Tiago Maior, filho de Zebedeu, havia sido decapitado em público. Aquilo para os cristãos foi uma tristeza muito grande. E mais à frente, como essa situação, Tiago Menor, filho de Alfeu, assume a igreja de Jope. Mas Tiago Menor, ele tinha uma certa dificuldade, ele tinha uma fundamentalização tão grande judia, que ele começa a transformar o cristianismo em certos rituais judios, e houve uma certa confusão que causou estranheza a Paulo. Esses dois irmãos, tanto Tiago Menor quanto Paulo, vão haver certos embates e conflitos de ideias durante todo o livro. Mais à frente, Tiago Menor pede uma reunião em Jerusalém porque não aceitava que Paulo evangelizasse os gentios. Contrariado, vai até Pedro em Jerusalém, ocorre um grande conclave da sua religião cristã da época, e dentro disso eles acabam decidindo que as pessoas poderiam, mesmo não circuncidadas, conhecer o Evangelho. Isso foi uma grande vitória para Paulo, mas principalmente uma grande vitória para o mundo ocidental, como eu já falei anteriormente no início dessa apresentação. Jesus pessoalmente pede a Estevão que estimule Pedro a fazer mais cartas. Então, dentro desse contexto, Jesus consegue interferir junto de Pedro para comentar que as cartas de Paulo continuassem a ser espalhadas por todas as igrejas. Para vocês entenderem como isso acontecia, Paulo era muito inteligente. Então, o que ele fazia? Onde tinha um sinédrio, não existia igreja cristã.
O que ele fazia? Ele mandava uma carta para os coríntios. Aonde? No Sinédrio dos Coríntios. Depois ele mandava uma para outra cidade. E depois para outra cidade. É assim que foram chegando as epístolas aos romanos, aos tessalonicenses, aos membros de Jope e assim por diante. Então ele fazia um planejamento para que onde existiam pessoas se reunindo no Sinédrio, também existiria a insatisfação, a busca pelo conhecimento do cristianismo primitivo, e assim ele conseguia levar as suas cartas até lá e conseguia assim pessoas que se aderissem a esse movimento. Paulo nunca escrevia só. Então, alguns puristas, algumas pessoas críticas do Evangelho, principalmente das cartas de Paulo, costumam dizer que em umas escritas Paulo fala com um sotaque grego, em outras com um sotaque hebreu, em outras tem uma grafia que lembra muito latim, e como ele poderia escrever todas essas, acabam dizendo que não eram cartas dele. Mas Paulo usava da mediunidade. Nesse livro, Emmanuel explica isso. Então ele já envelhecido, enxergando mal, ele ditava as cartas. E as pessoas que o auxiliavam escreviam com a grafia diferente, com a língua diferente. E é claro que quando a gente fala uma frase em português, se a gente for falar a mesma frase em inglês, ela vai ter outra colocação. Se a gente for falar em francês, vai ter outra colocação. Então é importante que se entenda por que algumas cartas de Paulo são diferentes, porque ele nunca escrevia só. Ele tinha medo de que sua mediunidade fracassasse. Então ele sempre estava assessorado por mais de uma pessoa. É igual o que a gente faz na mesa mediúnica, é igual quando a gente faz no trabalho de mediunismo, de magnetismo e assim por diante. Dando continuidade, Paulo comentava: ai de nós, se não trouxéssemos as marcas do Cristo. Para aqueles que conhecem as marcas do Cristo, a gente vai deixar que vão se relembrando delas. Eu ainda vou falar aqui durante esse nosso encontro de hoje. Ele comentava que nasceu para uma luta sem tréguas. Nós vamos entender isso por quê. Muitos de nós, quando caem, quando cometem um equívoco, quando tem uma grande perda religiosa, quando tem uma grande perda financeira, quando tem uma grande perda de um ente querido, quando alguma pessoa que a gente gosta muito sofre um acidente e desencarna, ou quando a gente passa por uma doença que nos leva a uma degradação física ou mental muito grande, a gente muitas vezes entra em depressão, a gente muitas vezes desiste da luta, a gente muitas vezes acaba não querendo mais o combate. Parece que com Paulo era o contrário. Quanto mais os problemas chegavam até ele, ele se achava tão pequeno que ele falava: não, agora é que eu tenho que trabalhar mais, porque eu devo muito ao cristianismo, eu devo muito a Jesus, eu tenho muito que fazer pelos meus irmãos que também estão no erro. E era assim que Paulo buscava suas forças interiores. É claro que eu não estou querendo fazer comparação, mas outra pessoa que a gente viu contemporaneamente fazer atitudes como essa foi também quem? Foi Francisco de Assis, foi Chico Xavier. São espíritos que buscavam forças de a gente não sabe nem de onde, mas quando a gente lê a sua história, a gente vê a beleza dessas situações. Paulo comentava que muitos séculos de serviço não dariam para pagar o quanto ele devia ao cristianismo. Vejam a envergadura dessa alma em dedicação total a Jesus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, pois trago em mim as marcas do Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. O que ele queria dizer com isso era que no momento em que todo mundo romano procurava por Paulo, em que todo mundo queria matar Paulo, ele continuava pregando em praça pública e era espancado, pregando em praça pública e era aprisionado, pregando em praça pública e era jogado do alto de um precipício, e ele continuava pregando. Ele era temerário, ele não tinha medo das coisas, porque ele se dizia que ele já tinha passado por todas as situações, mas guardava em si as marcas do Cristo. A primeira marca que ele guardava era a marca do amor. Até que tenha sua bela composição aos Coríntios: ainda que falhe a língua dos homens e dos anjos, eu nada seria se não tivesse amor. A segunda marca do Cristo que a gente deve guardar em nós é a marca da provação e da perseguição. Quando estou fraco, então é que me fiz forte. Deixando claro que se você desapegar de todas as coisas materiais, você vai estar mais voltado para Deus. A outra marca importante é da mansidão, porque sou manso
e humilde de coração, e achareis descanso. Onde nessa parte o que acontece é que ele já estava sofrendo, sendo torturado, preso e levado muitas vezes a uma situação que, se ele, por exemplo, pagasse uma propina, ele seria libertado, e ele tinha condições de fazer isso, e ele dizia que ele já era manso e humilde do coração. Ele não guardava raiva dos soldados, ele não guardava raiva dos generais, dos capitães que faziam mal para ele. Pelo contrário, em todas as prisões que ele ficou, antes de sair, todos ficavam amigos, inclusive os que espancavam ele, porque ele nunca se rebelou. E uma marca muito interessante é a marca da humildade. Ele dizia que ele era o menor e não era digno de ser chamado de apóstolo. Mais na frente nós vamos ver o que ele fez em relação a isso. Então a marca do amor, da provação, da mansidão e da humildade se somam à última marca que eu acho fundamental, que é a marca do perdão. A marca do perdão é quando ele já estava em momentos de grande dificuldade e que os apóstolos estavam brigando para ver quem ia ficar com o comando da igreja quando Pedro ficasse envelhecido ou falecesse. Ele comentava: perdoai-vos mutuamente como Jesus vos perdoou. Ele sempre trazia paz aonde ele passava. Ele nunca trazia a discussão e o conflito. E explicava que a vida exigia muito mais compreensão do que conhecimento. Isso é importante para a gente, porque às vezes a gente quer ler a doutrina suplementar que existe na nossa literatura espírita para achar que a gente vai se tornar melhor, mas eu acredito muito nessa frase, que a compreensão nos ajuda muito mais do que o conhecimento. Compreender que às vezes um irmão está num grau abaixo de nós e por isso ele se comporta daquela maneira, a gente também já foi assim um dia, e compreender que tem alguns irmãos que estão muito mais acima da gente e que a gente precisa de se espelhar nos exemplos deles, e compreender que as nossas quedas fazem parte do nosso aprendizado. Da mesma forma que uma criança tem que cair para aprender a ficar em pé, a gente tem que tentar melhorar e errar, até que a gente consiga acertar e se transformar num homem melhor, numa mulher melhor. Então é importante a gente também se perdoar. Ele dizia que era pecador e não esperava elogio de nenhum dos homens. Nesse momento, seu grande amigo Lucas estava escrevendo sobre toda a vida de Paulo, e nós nunca vamos saber o que ele escreveu, porque Paulo obrigou a ele a apagar toda essa escrita, dizendo que ele deveria diminuir para que Cristo crescesse, da mesma forma que Maria fez anteriormente. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Se nós conseguíssemos guardar essas célebres frases de Paulo, nós nos tornaríamos homens muito melhores. O nosso mundo hoje trata mal a ecologia, a nossa justiça hoje não é tão boa, a nossa saúde, a nossa educação, a própria corrupção é fruto de que muitas coisas que nos são lícitas não nos convêm, mas mesmo assim a gente continua cometendo esses equívocos. Vou dar um exemplo simples. Muitas vezes a gente abusa do alimento, mesmo sabendo que vai passar mal, mas a gente cai no erro. Por quê? Porque a gente sabe o que tem que ser feito, mas a gente ainda não tomou a decisão, igual Paulo tomou, de buscar o combate interno, o bom combate, como ele chama. Paulo ficou 2 anos preso na Cesareia, e Félix, que era o governador da época, falava: você tem tais amigos, pede um favor para um desses amigos e eu te solto e perdoo os seus crimes. Durante 2 anos ele visitou ele e propunha a ele que fizesse qualquer tipo de suborno e ele sairia. Mas ele, com o seu pensamento de que nem tudo lhe convinha, ele nunca subornou e persistiu por 2 anos presos. Ele recebe o carinho e o reconhecimento do povo nesses 2 anos, mas pede a Lucas que apague tudo que escreveu sobre ele, porque se satisfazia agora em saber que o povo já não lhe encarava como algoz. Isso para ele era o maior reconhecimento, porque ele ainda se enxergava como um carrasco, ele se enxergava como uma pessoa má. A partir do momento que a prisão inteira o amava, a partir do momento que todas as suas cartas eram levadas para a população, e a população gostava do que ele escrevia e se sentia consolada e confortada, como essa casa dos trabalhadores de Jesus, e tantas casas espíritas trazem consolo e conforto, as pessoas assim, ele se sentia satisfeito e sua missão na terra ele já sentia completada.
Para a gente entender o que era esse homem que passou pela terra, esse espírito tão elevado, foi açoitado 3 vezes na pena dos 39 açoites. 39, mais 39, mais 39 em épocas diferentes. Suportar 39 açoites já é uma coisa assim fora do comum. Ele suportou 3 vezes. Foi 7 vezes preso. Fez 6 anos de vida preso, se somarmos essas 7 vezes o tempo em que ficou preso. Foi apedrejado, exilado, torturado, humilhado, passou por 2 naufrágios em que quase a grande maioria das galés morreram, mas ele sempre sobrevivia, foi jogado de precipício, foi jogado no lixo para ser comido pelos cachorros, foi traído, foi caluniado, sobreviveu a 2 semanas de furacão, quando todo mundo morreu, ele também sobreviveu a uma picada de uma cobra mortal que existe numa determinada ilha, próximo à região onde os hebreus vivem, e a população ficou esperando porque as pessoas morriam em horas, ele continuou em oração e no outro dia estava vivo. E sobreviveu à fome e à sede do deserto inúmeras vezes. Então vejam que Deus tem planos para nós, como tinha planos também para Paulo. Comentava que nada possuía dele, que o Senhor enchia o vazio da alma todas as vezes que ele queria causar a cura, que ele queria causar a oportunidade das pessoas se recuperarem. Dizia que ele era prisioneiro do Cristo e por isso poderia ser levado a Roma e não temia Nero, que havia posto fogo em Roma e colocado a culpa nos cristãos, e eles comentavam: mas Paulo, fique aqui nessa prisão de Marmentina, mas não se entregue até chegar ao julgamento de Nero. E ele, na verdade, pediu o julgamento de Nero, porque dizia que ele era preso não de Nero, mas preso de Cristo e precisava de completar a sua missão. Paulo é então levado à prisão de Marmentina, ele ora fervorosamente, repassa toda a sua vida, e nessa época foi executado na abadia das 3 Fontes. Eu deixo aqui a imagem mais aceita de Paulo na sua reconstituição, segundo os estudiosos da BBC, e eu concluo com esse slide, comentando que Paulo, em sua célebre frase, deixa esse legado para nós: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Muito obrigado a todos vocês. Vamos para a prece? Meus irmãos, após conhecermos a vida de um apóstolo da luz, como foi Paulo, após conhecermos o esforço tão grande que os cristãos primitivos passaram no seu passado, e hoje temos a oportunidade de estarmos unidos em pensamento, através da tecnologia, através desse conforto, através dessa oportunidade de suplantarmos as dificuldades dessa pandemia, sabendo que tudo que está acontecendo é assessorado pela providência divina. Vamos unir os nossos pensamentos para que os nossos lares, para que esse centro aqui agora, capitaneado por Bezerra de Menezes, possa ser um ponto de luz. E como dizia Paulo, basta uma fagulha de luz para iluminar quilômetros de escuridão. Vamos levar até os irmãos agora, que se encontram em desequilíbrio, em desespero, com a violência no lar, muitas vezes com um processo tendencioso ao suicídio ou ao abandono, que recebam esse bálsamo revitalizante enviado pela mente de todos nós. Vamos agradecer a Maria Santíssima pela oportunidade da assessoria das Marianas estarem trabalhando no nosso planeta. Vamos pedir a Ismael que abençoe este país, que seus governantes possam ser inspirados com a fagulha divina e que a luz de todos nós possa ajudar a brilhar esse planeta. Vamos procurar pedir aos governantes do planeta que busquem a paz, que busquem o melhor cuidado para com a natureza, pois é dessa forma que vamos continuar ajudando aos que virão depois de nós. Vamos assim, assumindo a nossa pequenez, a nossa humildade e agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos, unidos em pensamento, enviando essa energia para os irmãos que se encontram hoje nos hospitais, que se encontram hoje no combate ao Covid,
seja através da educação, da saúde, seja através da segurança, seja através das pessoas das indústrias, do comércio, da produção dos alimentos e de todos os cuidados com os animais, para que assim o planeta não pare, para que entendamos que em breve haverá um novo mundo, um novo normal, e que estaremos dentro desse propósito de habitarmos um mundo mais feliz, um mundo mais justo. Vamos pedir então que essas bem-aventuranças venham até nós, na qualidade de nosso merecimento, na oportunidade que nos foi ofertada, para que aproveitemos. Agradecidos, vamos nos despedindo, pedindo a Deus e a Jesus que ilumine nossos passos ao longo da semana que virá. Fiquem com Deus, muita paz. Que assim seja, graças a Deus.